Qual o segredo para ser aprovado de primeira na prova teórica do Detran? Segredo, não tem. Mas claro que existem várias dicas que podem te ajudar a garantir a sua aprovação. Primeira delas, claro, que é você estudar o conteúdo que mais é cobrado, que é legislação e direção defensiva. Além, claro, de anotar as dicas, anotar os macetes e, principalmente, fazer os simulados para você testar os seus conhecimentos, que é tudo que você encontra aqui no canal para te ajudar a garantir a sua aprovação. E nesse vídeo aqui, especialmente, eu quero trazer uma super revisão atualizada de legislação, um resumo, revisão com dicas, com macetes dos 4 temas mais cobrados, que é sistema de trânsito, normas de circulação, infrações e também a parte de sinalização, tanto vertical quanto horizontal. E tem uma super novidade para você que quer intensificar ainda mais o seu aprendizado, os seus estudos e, claro, garantir a sua aprovação, quem sabe até gabaritar a sua prova, que vai estar disponível para quem quiser adquirir a parte o e-book, exatamente o e-book, o PDF com todos os slides que vocês vão encontrar aqui nesse vídeo, nessa apresentação, nesse resumo, para você poder fazer ali as suas anotações, anotar as dicas, anotar os macetes, para, claro, garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, tanto os vídeos de resumo como esse daqui, vídeos de questões, de simulados, entre outros, é válido para todo o território nacional, independente de qual estado e qual cidade você esteja. Então, vem comigo. Lembrando, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Não esquece de se inscrever. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo e não esquece de deixar o seu joinha. E vem comigo para mais um super resumo, uma super revisão do tema de legislação de trânsito, que é o tema mais cobrado na prova teórica do Detran em qualquer estado do Brasil. E vamos começar falando do sistema de trânsito. Primeiramente, vale lembrar que o objetivo do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e, claro, fiscalizar o seu cumprimento. Então, esse é o objetivo do SNT. Inclusive, pode cair exatamente uma questão falando disso. Qual é o objetivo do SNT? E aí a resposta será estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e, claro, fiscalizar o seu cumprimento. E ele também poderá questionar sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Ele pode perguntar para que serve, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ou ele pode perguntar exatamente como está nessa questão aqui. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem os nossos direitos e deveres. E aí ele pergunta: o conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é o quê? É o CTB, ou seja, Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido para todo o território nacional. Independente em qual estado, em qual cidade vocês estejam, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, vai ser o mesmo. Continuando ainda sobre o sistema de trânsito, vamos falar um pouquinho dos órgãos que compõem o sistema. Atenção, eu não vou passar todos, aqui é um resumo, é uma revisão do conteúdo dos temas mais cobrados. Então, vou trazer para vocês algumas dicas para as questões mais cobradas na prova. E a primeira é justamente sobre os órgãos normativos e consultivos. Quais que são? Lembrem-se dos 3 Cs. Por quê? CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF são os 3 órgãos normativos e consultivos. Então, lembrem, 3 Cs, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Ele pode perguntar também qual é a função do DETRAN. O DETRAN, ele vai estar presente sempre na capital. Por exemplo, aqui no Paraná, está em Curitiba, em Santa Catarina, está em Florianópolis, e assim por diante. Só existe um DETRAN por estado. O que tem nas outras cidades, nos outros municípios, são as CIRETRANs, que são as circunscrições regionais de trânsito. Mas, afinal, qual que é a função do DETRAN? O DETRAN irá registrar, vistoriar e emplacar veículos. DETRAN
registrar, vistoriar e emplacar veículos. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, no seu capítulo 6, a educação para o trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito, que nós já vimos, que é o SNT, estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve. Essa aqui é uma questãozinha da prova e a resposta é ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Então, se ele falar, né, dessa função aí do Sistema Nacional de Trânsito, o foco principal será ter como foco o ser humano, trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. E ele ainda pode questionar, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. Afinal, o meio ambiente está diretamente ligado com a nossa saúde. Então, sim, inclui nesse grande objetivo a preservação da nossa saúde e também do meio ambiente. Direitos e deveres de nós enquanto cidadãos. Primeiro, transitar sem oferecer perigo ou obstáculos a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente. Então, nós temos o dever de transitar sem oferecer perigo ou obstáculos, tanto a nós mesmos, quanto a terceiros e também ao meio ambiente. E aqui algumas questõezinhas, né, que poderão cair e a resposta para facilitar para vocês vai estar em verde. Primeiro, uma das condições primordiais para que um condutor venha desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução do veículo é que tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembrem-se sempre, nós temos direitos e nós também temos deveres. E aqui vai uma outra dica. No trânsito, perante as leis, as regras e normas, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Independente se você tem carteira há 1 ano ou há 10 anos, se você tem um carro 0 do ano, se você tem um carro mais antigo. Os nossos direitos e os nossos deveres são os mesmos. Dever do pedestre. Qual que é o dever do pedestre? Neste caso, atravessar a via em linha reta, onde não houver faixa de pedestre. Significa o quê? Vamos exemplificar que aqui tem uma via. Então, o pedestrinho ele vai vir e vai atravessar aqui em linha reta. Ele não vai começar lá naquela ponte, vir pelo meio e sair aqui. Essa é a ideia, sempre atravessar em linha reta. A mesma coisa vai acontecer quando, por exemplo, tiver um cruzamento. Vamos imaginar que aqui seja um cruzamento. Então, aqui vai ter as faixinhas de pedestre. Aqui no centro vai ter aquele quadradinho, que é a área de sempre pintada em amarelo, e o pedestre atravessa aqui ou aqui. Ele não deve, jamais, atravessar ao centro. Ele deverá atravessar sempre aonde tem faixa de pedestre. Dever do condutor do veículo. Então, o condutor, nós, enquanto condutores, nós também temos deveres a serem cumpridos. E um deles é transitar em velocidade compatível com a segurança. Tanto que, para excesso de velocidade, existem 3 tipos de infrações, dependendo da velocidade, mas nós vamos ver isso ali na parte de infrações. Agora, falando do direito do pedestre, direito esse que é assegurado por lei. Utilizar os passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas a ele destinadas para a circulação. Direito do pedestre que é assegurado por lei. Utilizar os passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas a ele destinadas
para sua circulação. Agora vamos falar um pouquinho sobre recursos de multa e, claro, a gente vai começar falando de dicas. Primeira coisa que falar, sempre que cair, aliás, recurso de multa, lembre-se sempre da seguinte escadinha ou da seguinte ordem. Primeiro, Jari, segundo, CETRAN ou Jari e CETRAN, e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Por exemplo, se na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, ele falar apenas dos recursos de multa aos quais o infrator tem direito, vai ser a Jari, porque é a Junta Administrativa de Recurso de Infração. Então, primeiro vem a Jari. Agora, quando na pergunta ele já mencionar a Jari, contra as decisões da Jari, vai caber recurso a quem? Ao CETRAN. Ou vai existir uma terceira possibilidade de, na resposta, ter Jari e CETRAN. Mas, no segundo momento, tem que ter a presença da palavra CETRAN. Se na pergunta ele já mencionou a Jari, a resposta terá que ter a presença da palavra CETRAN. Pode ser só o CETRAN, como pode ser a Jari e CETRAN. E em terceiro, se na pergunta ele já tiver mencionado a Jari, já tiver mencionado o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Imaginem que seja uma escada, tá? Então, aqui, primeiro degrau vai ter que ter a Jari. Então, se ele não falou de nenhum órgão, o primeiro degrau vai ser o J de Jari. Se ele já subiu o primeiro degrau e já mencionou a Jari, o segundo degrau será o CETRAN. Só que se ele já subiu o primeiro degrau e falou da Jari, já subiu o segundo degrau e falou do CETRAN, no terceiro degrau só pode, não cabe, recurso na esfera administrativa. Então, copia essa sequência, copia essa ordem, lembra de colocar ali o númerozinho, ou mesmo até fazer ali o desenho da escada, que aí vai ficar muito fácil para vocês conseguirem lembrar. E, claro, quem tiver adquirido o material, anota certinho aí essa dica, que com certeza será muito útil durante a prova. Falando agora dos requisitos para a primeira habilitação. Quando você vai até a autoescola ou até o CFC, o que significa CFC? Centro de Formação de Condutores, ou como popularmente nós conhecemos, autoescola. E você vai dar entrada no teu processo, você precisa preencher esses 3 pré-requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos e, claro, ter condições físicas e psicológicas para poder fazer a primeira habilitação. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. O que significa equivalente? Qualquer coisa que seja igual. O que é igual à identidade? A identidade é um documento oficial que contém foto. Então, algo que seja igual, que seja equivalente, é qualquer outro documento oficial que também tenha foto. Exemplo, carteira de trabalho, passaporte, entre outros. E o último, que é saber ler e escrever. Não existe a necessidade de comprovar nenhum grau de escolaridade. O máximo que você vai fazer será escrever aí na declaração, naquela primeira taxa que sai ali quando você dá a entrada no processo, é escrever: declaro que sou alfabetizado, ou declaro que sei ler e escrever. Basicamente isso. Agora, na prova, se cair, ele vai perguntar exatamente isso. Quais são os pré-requisitos para que uma pessoa possa fazer a habilitação? Ele vai dar esses 3 números romanos e, claro, que vocês vão marcar os 3, porque os 3 estão corretos. Ser penalmente imputável, maior de 18 anos, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. São os 3 pré-requisitos para que você possa fazer a habilitação. Depois que você deu entrada no processo, você fez o exame de vista, você fez fotobiometria, você passou no psico, você vai para o curso teórico e prático. A primeira etapa será o curso teórico. O curso teórico, ele é composto por 45 horas aula, 18 horas aula de legislação, 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros e meio ambiente e 3 de mecânica básica. A prova teórica, ela poderá ser composta
por 30 ou 40 questões. Aqui no Paraná, por exemplo, são 30 questões. Em Santa Catarina, são 40. Alguns estados, o tempo para fazer a prova é 50 minutos. Alguns estados, o tempo é 40 minutos. Mas o índice que vocês precisam alcançar será sempre o mesmo, 70%. Por exemplo, aqui no Paraná, que são 21 questões, que são 30 questões, aliás, tem que acertar pelo menos 21. E de 40, se eu não me engano, acho que são 28 questões, para vocês terem essa média de 70%. Depois que você passou no curso teórico, que você fez a prova teórica, acertou lá as 21 questões, vai emitir a LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Ela só terá validade juntamente com o RG. Tanto que para as aulas práticas, é muito importante vocês estarem portando a identidade, o RG de vocês. Ou o passaporte, ou a carteira de trabalho, o documento oficial com foto que vocês utilizaram para dar entrada na habilitação. A parte prática, ela vai ser composta de 20 horas aula para cada categoria. Por exemplo, se você estiver fazendo só A ou estiver fazendo só B, A é para moto, B é para carro, ou, mais corretamente, o termo automóvel. Se você estiver fazendo A ou B, A, só B, ou estiver fazendo as duas, o curso teórico é o mesmo, 45 horas aula. As questões serão as mesmas. Vai ter conteúdo de carro, vai ter conteúdo de motocicleta, independente se você está fazendo só A ou só B, ou estiver fazendo os dois. A grade horária teórica, 45 horas aula, é válido para os dois. Seja só A, seja só B, ou seja A mais B. O que vai mudar é a carga horária prática, que será 20 horas para cada categoria. Por exemplo, se você está fazendo só carro ou só moto, 20 horas aula, ou de carro ou de moto. Se você estiver fazendo o A mais o B, aí será 20 para a categoria A e mais 20 para a categoria B. 20 horas aula para cada categoria. A prova prática, ela também vai seguir o mesmo requisito dos 70%. Então, não significa que durante a prova prática você não possa ter erro nenhum. Pode. Você poderá perder até 3 pontos por categoria. Não é somatório e não é cumulativo. Por exemplo, se eu estou fazendo só motocicleta, só A, eu posso perder até 3 pontos que eu vou passar tranquilamente. Se eu estiver fazendo só automóvel, que é o B, eu também posso perder 3 pontos. Se eu estiver fazendo os dois, eu posso perder 3 na moto, eu posso perder 3 no carro. Mas não vai somar. Por exemplo, não perdi nenhuma na prova prática de motocicleta. Então, quer dizer que eu tenho 6 pontos para perder na prova prática de automóvel? Não. É 3 na motocicleta, é 3 no automóvel. Não é somatória, não é cumulativa. Não perdeu nenhuma? Ótimo. Perdeu 3, por exemplo, na motocicleta, na moto? Você permanece com as 3 do carro. Não perdeu nenhuma na motocicleta? Você vai permanecer com as 3 do carro, tá? Ele não é somatório e não vai ser cumulativo. Se você quiser saber quais são, né, as faltas que você pode cometer durante o seu exame, você pode consultar na apostilinha, aquele caderninho que vem da autoescola, nas últimas páginas, quase ali na contracapa, vocês vão ter tanto o circuito de automóvel, de motocicleta, o que é exigido, e vão ter ali as faltas, tanto faltas eliminatórias, quanto falta que perde 3 pontos, que perde 2 pontos e que perde 1 ponto. Então, é bom vocês darem uma olhadinha ali para vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar cuidar aí durante a prova prática de vocês. Falando agora um pouquinho da renovação da CNH ou da PPD. Lembrando que a PPD, que é a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 365 dias, e você irá pegar a CNH definitiva desde que você não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos, ou mesmo tenha 2 infrações de natureza média. Você só poderá perder 4 pontos na infração média. Cuidem com o seguinte, ele não fala das infrações de natureza leve. Então, significa que sim, você pode ter infrações de natureza leve, mas média só pode ser uma. E, claro,
não pode extrapolar aí durante o primeiro ano a marcação de 40 pontos, senão, infelizmente, você vai ter a PPD cassada. Depois que você passou pelo primeiro ano, você pegou a CNH definitiva, aí vai mudar em relação à idade. Por quê? Para quem tiver até 49 anos, ela vai ser renovada a cada 10. Para quem tiver entre 50 e 69 anos, a cada 5. E para quem tiver 70 anos ou mais, a cada 3. Ou a critério médico. Tá? É muito importante ter atenção, porque pode ser pela idade ou pode ser a critério médico. Caso a pessoa tenha algum problema de saúde, tome algum tipo de remédio controlado, tenha algum problema de visão, aí essa quantidade de tempo pode ser menor, mesmo nessa pessoa não tendo completado ainda os seus 50 anos, ela pode ter a renovação inferior aos 10 anos. Então, até 49 de 10 em 10, de 50 a 69 de 5 em 5, e após os 70 de 3 em 3. É muito comum cair uma questão de fala lá de uma pessoa que tem 72 anos e que fez a carteira para a categoria B aos 18. Não importa se ele tem só B ou se ele tem todos, não importa se ele fez a carteira com 70 ou se ele fez a carteira com 18 anos, se ele tem mais de 70 anos, a renovação será a cada 3. Atenção, cuidem com esse detalhe aqui, tanto para o dia a dia quanto para a prova teórica. O condutor, ele pode sim dirigir com a CNH ou com a PPD vencida por até 30 dias. Se a tua CNH, a tua PPD venceu hoje, a partir da data de hoje, você poderá sim dirigir com ela vencida por até 30 dias. Não constitui infração. Agora sim, após esse prazo, se você dirigir, você estará cometendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e uma multa de 293,47. Então, estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração de natureza leve. Agora, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, 7 pontos e uma multa de 293,47. Mas atenção! Cuidem para lembrar que a CNH ou mesmo a PPD vencida não é, em hipótese nenhuma, crime. É apenas uma infração de trânsito. E outra informação importante, quando vencer o teu primeiro ano da PPD, não vai vir automaticamente. Você precisa solicitar, fazer o pagamento da taxa para só então vir a tua CNH definitiva. Documentos de porte obrigatório, tanto para o dia a dia quanto para a prova teórica. Lembrando que todos os documentos eles têm que ser na versão original ou na versão digital, que é a mesma original, porém na versão digital, que será do condutor PPD, permissão para dirigir, ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou ainda a ACC. Esses são os documentos de porte obrigatório do condutor, na versão original ou digital. O documento do veículo, ele tem que ter 4 letras, tem que ter a letra L de Lu, que é o CRLV. 4 letras, CRLV, que é o Certificado de Registro, Licenciamento Veicular. Mesma coisa, versão original ou então na versão digital. Cuidem, porque o CRV, que é o Recibo de Compra e Venda, ele não é de porte obrigatório. Ele é apenas o recibo de compra e venda ou troca de característica. Caso você vá trocar a cor do teu carro, fazer alguma alteração que precise constar no documento, aí vai vir um novo CRV. Senão, vai ser sempre o mesmo CRV. Já o CRLV, o licenciamento, ele é atualizado anualmente. Então, todo começo de ano é necessário pagar para vir o novo CRLV, que é o documento do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Algumas questões muito cobradas, válido para todo o território nacional. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor estiver à direção do veículo, deve obrigatoriamente portar. Presta bem atenção. Ele está falando do condutor.
Ele não está falando de todos os documentos, não está falando do documento do veículo, ele está deixando claro. Quando o condutor estiver na direção do veículo, o que o condutor obrigatoriamente precisa aportar? Permissão para dirigir, que é a PPD, ou CNH somente. Por que somente? Não precisa RG, não precisa CPF, porque na própria habilitação, na Carteira Nacional de Habilitação, tem nome completo, tem a data de nascimento, tem o RG, tem o CPF, nome do pai e nome da mãe. Por isso, ele dispensa qualquer outro documento. E outra questão bem cobrada é dever de todo condutor do veículo portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Quais que são esses documentos? Para o condutor, PPD ou CNH. E para o veículo, o CRLV, ambos em original ou na versão digital. Categorias de habilitação. Primeiro, vale lembrar que nós temos categoria A, categoria B, C, D e E. O que vai mudar de cada categoria? Para a primeira habilitação, quando a gente vai fazer a primeira habilitação, nós podemos fazer só A, só B ou A mais B. Então, eu posso fazer só A, eu posso fazer só B, ou eu posso fazer A mais B. A é para moto, motocicleta, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B é para o carro até 8 lugares. Nas provas, geralmente ele vai falar de automóvel. Carro e automóvel é a mesma coisa. Então, a categoria B de bola é para todos os veículos que transportam pessoas e que levam até 8 pessoas, sem contar o condutor. Já a categoria C de casa é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. Aqui ele está levando carga, aqui ele está levando pessoas. A categoria D de dado é para ônibus, acima de 8 lugares. Então, aqui também eu vou transportar pessoas. E a categoria E é para carreta. Eu sempre gosto de usar como referência o bitrem, que é uma carreta bem grande. Aí será acima de 6.000 quilos. Aqui também eu estou transportando carga. Então, notem que no B e no D eu estou transportando pessoas, enquanto que na C e na E eu estou transportando cargas. Mas, professora, e o condutor não conta? Sim, mas é óbvio que precisa de alguém para dirigir. Mas o que esse veículo vai transportar, o que ele vai levar, vai ser carga. E na B e na D, ele vai transportar pessoas, seja no automóvel até 8, ou seja no ônibus, no micro-ônibus, na van, na Kombi, que aí será a categoria D, que é para mais de 8 lugares. Aí vale lembrar que para a categoria A e para a categoria B, eu preciso ter o quê? 18 anos completos. Então, a IB maior de 18 anos. Na sequência, eu já posso, sim, aos 19, quando vencer a minha PPD, solicitar a CNH definitiva e já fazer a alteração para caminhão, que é a categoria C. Para fazer as categorias D de dado e E de escola, ou seja, ônibus e carreta, precisa ser maior de 21 anos. Então, para a primeira habilitação A e B, precisa ter 18 anos completos. Para as categorias D e E, maior de 21 anos. Lembrando que, com 2 anos da categoria B de bola, ou 1 ano da C, eu posso trocar para a categoria D de dado. Lembrando ainda, informação importante para o dia a dia. Não basta você ter a carteira para caminhão, não basta você ter a carteira para ônibus, não basta você ter a carteira para carreta. Se você vai dirigir estes veículos, você vai precisar primeiro ter o toxicológico para a categoria C, D e E. Seja para fazer ou para renovar, precisa fazer o toxicológico.
O toxicológico ele é realizado a cada 2 anos e 6 meses. Agora, se você vai trabalhar com um caminhão, por exemplo, e você vai transportar produtos perigosos, você precisa ter um curso específico, que é, por exemplo, o MOP, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos. Se você vai trabalhar com ônibus, você vai transportar pessoas, ou você vai transportar escolares, crianças, você precisa ter o curso de escolares. E se você vai trabalhar nessas categorias, você vai trabalhar para uma empresa registrada na carteira, que você vai dirigir um caminhão, que você vai dirigir um ônibus, você ainda precisará ter o EAR, que é exerce atividade remunerada. Sobre a classificação dos veículos. Então, nós vamos ter a classificação quanto à tração, que é o que move. Por exemplo, um veículo a combustão, tração animal, entre outros. Vale lembrar que serão 6 itens. Quanto à espécie, é o que ele transporta. Pode transportar carga, passageiro, pode ser misto, entre outros. Então, a espécie serão 7 classificações. E quanto à categoria, que aí é divisão por placas. Veículo convencional, por exemplo, tem um tipo de placa. Veículo de autoescola, veículos de aluguéis, tem outro tipo de placa. Com relação à cor, aí serão classificados em 6 itens. Atenção! Cuidem com as dimensões e os pesos, porque somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso desses atendem aos limites estabelecidos. Então, vão existir quantidades de peso para cada veículo. Diferente se ele tem aliás, esse peso ele pode ser dividido por eixo ou ele pode ser o peso bruto total. Vai existir a divisão por eixo, por exemplo, 2, 3 toneladas por eixo, aí vai ser identificado com esta plaquinha aqui, ou o peso bruto total, que aí será identificado por esta plaquinha aqui. E essa questão aqui, ó, é a que mais tem caído falando sobre as dimensões. Então, cuidem, porque aqui ele está perguntando sobre a proibição. Então, essa proibição será para quem? Para qualquer veículo que tenha as dimensões e o peso além do que está descrito aqui. Então, lembre-se que ele só pode transitar pelas vias terrestres se eles atenderem aos limites e pesos estabelecidos. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre normas de circulação e conduta. E claro que nós precisamos começar pela classificação das vias. Afinal de contas, nós transitamos pelas vias. Primeiro, qual a definição de via? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos ou animais. As vias poderão ser rurais, que são as que estão fora da cidade, que serão 2, rodovias ou estradas. E elas poderão ser urbanas, que são as que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. As velocidades ficarão da seguinte forma: rodovia, quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, uma faixa indo e outra faixa vindo, será 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, ou seja, tem 2 ou mais faixas indo no mesmo sentido, 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E em ambas, para os veículos de grande porte, para os veículos pesados, será de 90 km por hora. Atenção à dica, para quem tem o material aí, para quem já adquiriu, se você ainda não adquiriu o material, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Pergunta que cai muito: qual a velocidade mínima para uma rodovia sem sinalização? Olha a dica. A velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Qual é a velocidade máxima aqui? Não é 110? Qual que é a metade de 110? 55
km por hora é a velocidade máxima nas rodovias. E aí poderá cair falando das estradas. O que é uma estrada? Estrada é uma via que não tem pavimentação. Nesse caso, se não tem pavimentação, 60 km por hora. Lembrando que a mínima será a metade da máxima. Então, se a máxima é 60, a mínima nas estradas será de 30 km por hora. Agora, vamos para as urbanas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Local, 30 km por hora. A que mais é cobrada é a via arterial. Tanto a máxima, que é 60, quanto a mínima, que é 30. Da trânsito rápido, o mais cobrado é qual a via onde a prioridade é dos veículos. Nesse caso, será trânsito rápido. Trânsito rápido, a prioridade será dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Arterial, 60 a máxima, mínima 30. Trânsito rápido, a máxima é 80, a mínima será 40. Coletora, máxima 40, mínima será 20. Local, máxima 30, mínima será 15. Lembrando que a arterial, ela vem na sequência depois da trânsito rápido, então a trânsito rápido ela não tem travessia de pedestres, não tem semáforo, não tem estacionamento. Completamente inverso da arterial. A arterial já vai ter tudo isso. Vai ter estacionamento, vai ter travessia elevada, vai ter faixa de pedestre, vai ter semáforo. E a coletora, ela vai o quê? Coletar e distribuir o trânsito da via arterial. E a local quase sempre são aquelas vias de final de rua, por exemplo, que é um local, porque só as pessoas que moram naquela região que vão transitar. Fácil de lembrar assim, a via coletora são aquelas vias que têm bastante comércio. A via arterial, a coletora, são aquelas vias aonde tem um pouco de comércio, mas também tem residências. E a local são aquelas vias que têm apenas e tão somente residências. É uma dica para facilitar. Normas de circulação, regrinhas básicas, tanto para a prova teórica, quanto para as aulas práticas, quanto para o dia a dia. Primeiro, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. Então, ó, a gente circula pela direita, aí a gente retorna pela via esquerda. Então, indo daqui para lá, nós estamos na direita. Quando eu quero realizar uma ultrapassagem, eu vou utilizar o quê? A contramão. Eu vou invadir a pista contrária, vou realizar a ultrapassagem e depois vou retornar para a pista da direita. Quando a minha pista tiver mais de uma faixa, vamos dizer que eu tenho duas faixas que estão indo no mesmo sentido. A faixa da direita, essa daqui, será sempre para os veículos de menor velocidade. Tanto é que vocês podem identificar, e é muito comum de ter, esta plaquinha aqui, advertindo aos caminhões para eles ficarem na direita. Por quê? Na direita é o local para os veículos de menor velocidade ou de maior porte. Já a pista da esquerda será para quem? Para quem estiver desenvolvendo maior velocidade ou mesmo que estiver realizando uma ultrapassagem. Mas atenção, cuidem, porque se você tem duas pistas e você realizou ultrapassagem, é sempre interessante você voltar para a pista da direita, porque poderão ter outras pessoas que estejam transitando mais rápido que você. E aí vale lembrar do artigo 198, não dar passagem pela esquerda quando for solicitado é uma infração média com 4 pontos. Então, digamos que você está vindo aqui, e aí atrás você tem outro carro e ele está solicitando passagem, mesmo a pista da direita estando livre, você não vir para a direita e tiver um guarda, uma fiscalização por drone, algo assim, você poderá sim ser multado por não dar passagem pela esquerda quando solicitado, mesmo que você esteja dentro do limite de velocidade da via, você tem que deslocar teu carro para a direita. Regras básicas de preferência.
Primeiro, quem estiver na rodovia. Então, quem está circulando pela rodovia vai ter a primeira preferência. Então, se você vai entrar, por exemplo, na rodovia, você vai ter que aguardar o melhor momento, ou se tiver uma pista de aceleração, usar ela para poder acessar a rodovia. Mas quem está circulando na rodovia vai ter a preferência. Segundo, quem estiver circulando pela rotatória. Primeiro, você vai seguir a sinalização. Se tiver uma placa, seja uma placa vertical, uma sinalização horizontal, tartaruga, alguma coisa identificando que você vai ter que parar ou que você pode seguir, aí você vai seguir a sinalização. Quando não tiver a sinalização, a regra é clara. Quem estiver circulando na rotatória. Então, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver essa sinalização, quem por ela já estiver circulando. E terceiro, quem vier da direita do condutor. Como é que eu vou entender essa regra aqui? Vamos imaginar, vou pegar como exemplo essa questão aqui que é muito cobrada. Então, aqui vocês têm um ônibus e vocês têm um automóvel, certo? Então, vocês vão identificar quem está na direita de quem. Notem que aqui no automóvel não tem ninguém na direita dele. Então, a preferência é dele, a preferência é livre. Agora, em relação ao ônibus, notem que o carro está na direita do ônibus. Se ele está na direita do condutor, significa que a preferência será do automóvel. Então, cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita do condutor. Semáforos. Parece simples, mas claro que vale relembrar. Vermelho, você vai parar. Avançar no sinal vermelho ou mesmo na placa de pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Lembrando que se você tiver na PPD e tiver uma infração gravíssima ou uma infração grave ou duas infrações de natureza média, você perde a PPD e terá que começar o processo do zero. O amarelo é atenção. O que você vai fazer se o sinal ficou amarelo? Você vai reduzir a marcha, a velocidade e parar. Mas se você já iniciou a travessia e no meio da travessia o sinal ficou amarelo, você vai simplesmente terminar a tua travessia. Não vai gerar multa, não vai gerar infração. Por quê? Toda sinalização de cor amarela é uma sinalização futura, é algo que vai acontecer. Então, se o semáforo está amarelo, significa que ele vai fechar. Se você já começou a travessia, você vai concluir. Por quê? Bloquear o cruzamento, aí sim será uma infração. Agora, concluir ele no amarelo não é infração. A não ser que você nem começou a travessia ainda e o sinal já está amarelo. Aí você começou no amarelo e provavelmente você vai terminar no vermelho. Aí existe o risco da infração. Mas se você começou no verde e durante a travessia ele ficou amarelo, você só conclui. E claro que o verde vai ser segue, né? Pode seguir sem problema nenhum. Mas atenção, se tiver alguém na faixa que ainda não concluiu a travessia, vocês têm que aguardar essa pessoa concluir a travessia para só então você colocar o carro em movimento. Cai com bastante frequência essa questão. O semáforo lá ficou verde para o veículo, mas tem um ciclista, tem um pedestre, tem um idoso atravessando a rua. O que é que você vai fazer? Vai colocar o carro em movimento? Vai buzinar? Vai dizer para a pessoa desistir da travessia? Não. Você vai aguardar quieto e paciente a travessia. Outra pergunta que está caindo muito: qual é o formato das cores do semáforo? Logo, a gente chuta e diz que é retangular. Por quê? Porque a estrutura do semáforo, ela é retangular. Porém, ele quer saber da luz. Qual que é o formato da luz? Ela vai ser circular. Concorda comigo? Seja vermelho, seja amarelo ou seja verde, a luz ela vai ter o formato redondo, circular. Então, preste bem atenção, porque ele vai perguntar da luz. A luz é vermelha. A estrutura toda do semáforo, ela é retangular. Mas a luz, exclusivamente a luz, ela é no formato redondo, ela é no formato circular.
Aqui alguns exemplos, então, para facilitar de vocês entenderem. Então, o semáforo em si, ele sempre vai ser na cor vermelha. Não importa se ele é na posição vertical ou se ele é na posição horizontal. Aqui vem uma outra dica importante. Pode ser que caia perguntando de numerações. Então, para quem está aí com o material em mãos, anotem aí a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele pode perguntar em quais posições estão, por exemplo, a cor verde. A cor verde, ela está no 3 e no 6. É muito comum ele perguntar em quais posições está a cor vermelha. O vermelho vai estar no 1 e vai estar no 4. Então, o vermelho no 1 e no 4 e o verde no 3 e no 6. Outra questão que cai com muita frequência: as cores do semáforo do pedestre. Gente, atenção. O semáforo do pedestre, ele não tem a cor amarela. Ele tem verde, vermelho e vermelho intermitente, mas ele não tem a cor amarela. Então, o semáforo de pedestre, ele é composto pelas cores verde, vermelho e vermelho intermitente. Então, verde, vermelho e o vermelho intermitente, mas não tem a cor amarela. Agora, uma dica bem importante para vocês da diferença da plaquinha R1 e R2. São duas placas de regulamentação. Todas as placas vermelhas, a gente vai ver já já, são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. A placa R1 é uma placa de pare. A placa R2 é uma placa de preferência. O que muda? A infração. Avançar na placa de pare, ou mesmo no sinal vermelho, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Não parar na placa de preferencial é uma infração grave, com 5 pontos. E outra dica importante, são as duas placas R1 e R2 que têm um formato diferente, para vocês poderem enxergar elas, tanto de frente quanto de costas. Então, tanto de frente quanto de costas, vocês conseguem identificar que é uma placa de pare e que é uma placa de preferencial, devido ao seu formato diferente de todas as outras placas de regulamentação, que são no formato redondo. Ultrapassagem. Então, vamos falar um pouquinho das linhas divisórias de fluxo. Então, as linhas, elas podem ser na cor amarela, podem ser na cor branca, podem ser tracejadas e podem ser contínuas. O que vai mudar? Primeiro, toda vez que a faixinha central for seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, significa que é permitido realizar a ultrapassagem. Então, aqui é permitido de ambos os lados. Aqui só é permitido no sentido B. No sentido A é uma linha contínua, então eu não posso ultrapassar. Quando essa linha for contínua, sem interrupção nenhuma, significa que é proibido realizar a ultrapassagem. Ultrapassar em faixa contínua, ultrapassar em locais proibidos, aclives, declives, sem visibilidade, ultrapassar pelo acostamento, são exemplos de infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E agora, a diferença da faixa ser branca e da faixa ser amarela. Quando a faixa central que divide a linha, independente dela ser contínua ou ela ser tracejada, mas ela for branca, significa que todo mundo está indo no mesmo sentido. Tem duas faixas, todo mundo está indo no mesmo sentido, ou seja, é uma linha de divisão de fluxo de mesmo sentido. Agora, quando essa faixa central ela for na cor amarela, significa que são sentidos opostos, ou seja, daqui para lá está indo e de lá para cá está vindo. Então, branca é mesmo sentido, todo mundo está indo na mesma direção, e faixa amarela são sentidos opostos. Uma faixa está indo e a outra faixa está vindo.
a diferença de parada e estacionamento. Já vou começar com dica. Olha o tamanho da palavra. Parada não é uma palavra pequenininha? É exatamente igual ao tempo que você vai ficar parado. É um tempo curtinho, é um tempo pequeno. Já o estacionamento é um tempo muito maior, um tempo muito superior. Ou exatamente como cai na prova. Parada é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque. Dica: são alguns segundos. Já o estacionamento é um tempo superior ao embarque e desembarque. Aí, por exemplo, descarga de mercadorias. É muito comum cair na prova uma questão que fala de um caminhão que parou na via para carga e descarga de mercadoria. O que ele fez? A maioria, instintivamente, diz que ele cometeu infração, mas em nenhum momento fala que ele parou errado, ou em dias e horários, nem nada. Ele só quer saber o que ele fez. Ele fez um estacionamento. E ainda vale lembrar, uma paradinha, uma parada rápida, eu posso tranquilamente fazer nesta placa que tem o ezinho com apenas um corte. Por quê? Porque ele está me proibindo estacionar. Mas eu posso fazer uma parada rápida para embarque e desembarque. Já no estacionamento, eu preciso ter a letrinha E sem corte algum, tá? E se eu tiver a mesma letrinha E com 2 cortes, significa que eu não posso nem estacionar e nem parar. Lembrando que estacionar ou parar em local proibido, aí vocês ficarão sujeitos a terem o veículo removido. Se o veículo for removido, vai ter que pagar todas as taxas com a infração que você cometeu, as despesas de estadia, do guincho, entre outros. Então, vale a pena cuidar aí para não parar. Mesma coisa quando tiver guia de calçada rebaixada. É importante ficar atento também para não parar na frente de garagem, saída e entrada de veículos, guia de calçada rebaixada. Mas atenção, uma dica: não é proibido parar em cima de lombada. Algumas pessoas têm dúvida. Em cima da lombada, pode parar ou não pode? Pode. Pode parar, como pode estacionar. O que vai definir se pode ou não é se a faixinha for na cor amarela. Mas cuide, estamos falando da lombada, não da travessia elevada. Se for uma travessia elevada para facilitar a acessibilidade, aí, claro que vai ser proibido tanto parar quanto estacionar. Outro conteúdo importantíssimo e que tem um peso muito grande são as questões relacionadas com os ciclistas. Afinal de contas, os ciclistas fazem parte do trânsito e a gente precisa ficar atento a eles e às regras que envolvem os mesmos. Primeiro, questão de prova. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Não é bordo direito, não é bordo esquerdo, é apenas e tão somente bordo da pista. Como que vai ser? No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos. Então, é muito comum cair lá. O ciclista tem preferência ou não tem preferência sobre o ciclista? Sim, ele tem preferência sobre o ciclista. Sempre em fila, essa regra vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Sempre transitar em fila e será proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Então, falou na proibição de bicicletas, a resposta vai ter que começar com rodovias, vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado. Está sinalizando que pode, vai transitar. Não tem sinalização, não pode transitar. Por quê? Tudo que tem roda, roda na rua. Quando nós formos passar por um ciclista, duas questões que podem cair. Primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E ele pode falar na distância. Como é que a gente mede distância? Através de metros. Então, você deverá manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. 3 dicas valiosíssimas, 3 dicas de ouro. Ciclovia ou ciclofaixa, elas podem estar delimitadas pela cor vermelha. Mesma coisa ambulância, hospitais. Transitar
transitar em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, com 7 pontos, e estacionar na ciclovia, infração grave, 5 pontos. Transitar em ciclovia gravíssima, 7 pontos, estacionar em ciclovia grave, 5 pontos. Muito importante para você que quer garantir a sua aprovação, você copiar as dicas, copiar os macetes, copiar, quando for questões de simulado, a pergunta e a resposta correta. E claro, se você já adquiriu esse material, ir acompanhando, colocando os grifos, colocando ali as dicas. E se você ainda não adquiriu, você quiser adquirir, tá aqui embaixo na primeira descrição, primeiro link que tá aqui na descrição deste vídeo. Então, reforçando mais uma vez. Então, ó, ciclovia e ciclofaixa, ela poderá estar delimitada na cor vermelha. Inclusive, tem uma questão que cai justamente esse desenho aqui, e ele pede para vocês identificar o que é. É um cruzamento rodocicloviário. Aí, a ciclofaixa, a diferença de uma ciclovia para uma ciclofaixa. A ciclofaixa, ela vai ser uma faixa junta com o veículo, separada exclusivamente por uma linha. Já a ciclovia, ela tem um espaço exclusivo separado da via onde tem o veículo. Tá? Então, mais uma vez, transitar em ciclovia, infração gravíssima, 7 pontos, estacionar em ciclovia grave, 5 pontos. E vale lembrar ainda, a cor vermelha pode ser usada em símbolos de emergência, né, farmácias, hospitais, e a cor azul vai ser para vagas exclusivas, seja de deficiente, seja de idoso, será delimitada pela cor azul. Com relação ao uso de luzes e buzina, o que vale lembrar? Luzes, ou luz baixa, ou luz de posição. Ele nunca vai falar em luz alta, nunca vai falar em farol apagado. Ou luz baixa, ou luz de posição. Sempre que falarmos na buzina, simples e breve toque. O uso da buzina deverá ser feito com um simples e breve toque. E vai ser proibida a utilização da buzina entre às 22 e às 6 horas da manhã, ou quando nós tivermos essa cornetinha cortada aqui. Aí também será proibido o uso da buzina. Então, vou usar a buzina com simples e breve toque, não vou utilizar se tiver essa cornetinha cortada, e além, né, de não ter a cornetinha, vai ser proibido entre as 22 e as 6 horas da manhã. Infrações. Primeiro, duas definições de infrações que poderão cair na sua prova. Ele pode perguntar o que constitui uma infração de trânsito. Então, o que constitui uma infração de trânsito? É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou ainda das resoluções do CONTRAN. Essa questão aqui é muito comum cair. 4 alternativas que todas elas parecem certas. Vai falar dos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro numa, das resoluções do CONTRAN na outra, da legislação complementar na outra. Vocês vão escolher a que tiver mais completa, a que tiver mais comprida. Por quê? Porque aí sim vai falar dos preceitos do Código de Trânsito, da legislação complementar e também das resoluções do CONTRAN. Essa dica vale para qualquer outra questão que vocês tenham essa mesma sensação, que parece que todas estão corretas, ou mesmo, se você não souber a resposta correta e você precisar chutar, escolha a alternativa que estiver mais longa, mais comprida. Quase sempre é a mais completa e é a resposta correta. Aí ele também pode questionar: o condutor ele comete infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ele comete infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E a classificação das infrações, como que vai ficar? Gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. Como que eu vou saber identificar? Infração gravíssima quase sempre está colocando a minha vida e a vida do outro em risco. Por exemplo, dirigir alcoolizado,
avançar o sinal vermelho, entre outros. A infração grave de 5 pontos quase sempre coloca a minha vida em risco ou causa perturbação do sossego alheio. Por exemplo, andar sem cinto, grave 5 pontos, utilizar aparelho de som em volume que não esteja de acordo com o CONTRAN, a infração grave com 5 pontos. A infração média quase sempre está relacionada com as questões ambientais. Atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias, por exemplo, média 4 pontos. E as infrações de 3 pontos quase sempre estão relacionadas com documentação. Não atualizar o cadastro do registro do veículo ou habilitação do condutor, dirigir sem os cuidados necessários, usar a buzina em horários proibidos, aí será uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Agora, a diferença de penalidade e medida administrativa. Penalidade poderá ser o quê? Advertência por escrito, multa, que é o valor em reais para pagar, suspensão ou até cassação. Lembrando que suspensão é algo temporário, que pode ser de 30 dias a 18 meses. Então, o condutor ele vai pegar a mesma habilitação após cumprir a suspensão e fazer o curso de reciclagem. Já a cassação, não. Cassação, o condutor perde tudo e vai ter que começar o processo do zero. Medida administrativa para facilitar, começa com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento. Mas, professora, na minha apostila tem uma que fala que não começa com a letra R, que é o transbordo de excesso de carga. Porém, pense comigo o seguinte, o que você precisa fazer para fazer o transbordo de excesso de carga? Fazer a retenção, você tem que parar e imobilizar o veículo. Então, imobilizar o veículo chama-se retenção. Então, o correto é retenção para o transbordo do excesso de carga. Então, sempre que falar em medida administrativa, lembrem da letra R. Então, fica fácil, M-A-R. Medida administrativa, letra R. E a penalidade vai ser advertência, multa, suspensão e cassação. Penalidade. Bom, as penalidades poderão ser advertência por escrito, desde que a infração seja de natureza leve ou média. A multa vai acontecer quando você tiver uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho é apenas multa. Por quê? Porque foi uma atitude errada, algo que você deixou de fazer. A suspensão é algo temporário, você vai cumprir o tempo de suspensão, vai fazer o curso de reciclagem, que é de 30 horas aula, e vai pegar a mesma habilitação. Já a cassação, além de você perder tudo, você vai ter que aguardar 24 meses ou 2 anos, que é a mesma coisa, mas ele poderá falar em 24 meses do efetivo cumprimento da pena, como ele pode falar apenas em 2 anos. As duas vão estar corretas. E, claro, reiniciar novamente o processo do zero, como se você nunca tivesse tido uma habilitação. As medidas administrativas. Então, como eu já falei, sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. O que muda? Retenção é quando tem algo para arrumar. Exemplo, estou dirigindo sem lenta e corretiva. Vai gerar o quê? Retenção para regularização. A remoção, ela vai acontecer quando você estacionar de maneira irregular. Estacionar atrapalhando a circulação dos demais. Mas atenção, estacionar na contramão, ele não vai gerar remoção. Só vai gerar remoção se você estiver atrapalhando a circulação dos demais. Na contramão, você até está estacionado irregular, você está na direção oposta, porém, você não está atrapalhando a entrada ou a saída de ninguém, por isso que não gera remoção. Lembrando ainda que na remoção vai ficar às custas do proprietário do veículo arcar com a infração, né, com a multa por estacionar em local proibido, além do guincho, estadia, entre outros. E o recolhimento quase sempre está relacionado com a documentação, mas o que vale lembrar é que medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. E o transbordo do excesso de carga, que eu já havia comentado com vocês, é necessário gerar a retenção do veículo
para aí sim se fazer o transbordo do excesso, seja de carga ou qualquer outro, né, objeto, alguma coisa que esse veículo esteja transportando. Suspensão. Aqui também nós tivemos uma alteração bem significativa, que até então nós tínhamos apenas a suspensão pela pontuação de 20 pontos. Agora nós temos algumas regras que mudaram. Então, a suspensão de 20 pontos só vai acontecer se o condutor tiver duas ou mais infrações de natureza gravíssima, que são aquelas infrações de 7 pontos. Por exemplo, furar o sinal vermelho, dirigir alcoolizado. Com 30 pontos, se ele tiver uma infração gravíssima de 7 pontos. Por exemplo, furou uma vez o sinal vermelho, e aí somou lá a pontuação e chegou em 30, então ele vai ser suspenso com 30. Agora, se o condutor não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima, ele só será suspenso se ele atingir, num período de 1 ano, 12 meses, 40 pontos. Lembrando que a pontuação ela não zera no final de cada ano. A infração ela só zera quando aquela infração fizer 1 ano. Então, só recapitulando, 40 pontos, a suspensão por pontuação, 40 pontos se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, 30 pontos se ele tiver uma gravíssima, e 20 pontos se ele tiver duas gravíssimas ou mais. Algumas infrações que geram suspensão direta para os motociclistas, segundo o artigo 244. Não precisa decorar o artigo, mas é importante lembrar que conduzir, seja motocicleta, motoneta ou ciclomotor, sem usar capacete, o passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando crianças menores de 10 anos. Atenção, essa regra mudou. Antigamente era 7 anos, agora é 10 anos para poder levar na motocicleta. Então, suspensão direta se o condutor estiver sem capacete, o passageiro estiver sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando crianças menores de 10 anos. Mas afinal, qual a diferença de uma motocicleta, de uma motoneta e de um ciclomotor? Motocicletas são todos aqueles veículos onde nós transitamos na posição montada. Por exemplo, aqui, fica uma perna de cada lado e a moto, teoricamente, fica ao centro. A motoneta é quando as duas pernas elas ficam juntas. Você está na posição sentada. E ciclomotor está relacionada com a potência, com a cilindrada. Okay? Então, essa é basicamente a diferença de uma motocicleta, motoneta e de um ciclomotor. Em todos esses casos aqui, suspensão direta, infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47, a multa e a suspensão direta do direito de dirigir, mesmo que este condutor não tenha nenhuma outra infração. Recursos de multa. Já vimos um pouquinho lá anteriormente sobre os recursos de multa, começando pela JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, na sequência vem o CETRAN, ou JARE e CETRAN, e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Imaginemos uma escadinha, como nós já vimos. Então, aqui na primeira questão, se ele não mencionar órgão nenhum, o primeiro degrau será a JARE. Porém, se na pergunta ele mencionar a JARE, ele subiu o primeiro degrau, o segundo degrau será CETRAN, ou JARE e CETRAN. Se na pergunta ele mencionou a JARE, ele mencionou o CETRAN, aí o terceiro degrau será, não cabe recurso na esfera administrativa. Crimes de trânsito. Então, estou trazendo para vocês alguns crimes de trânsito, até para a gente entender algumas diferenças. Então, é crime de trânsito dirigir sem possuir a CNH. Então, se você, porventura, estiver dirigindo a tua motocicleta, o teu veículo, sem habilitação, sim, você está cometendo um crime de trânsito. Claro, gerando perigo de dano. Dirigir alcoolizado é um crime de trânsito que gera suspensão direta por 12 meses. Sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas.
são alguns exemplos dos crimes de trânsito que são muito cobrados na prova teórica. Sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Atenção! Não é crime. O veículo, aliás, o licenciamento do veículo ou a habilitação estarem vencidas, por mais que já estejam vencidos os 30 dias. Lembrando que sim, o condutor pode dirigir com a habilitação vencida por até 30 dias. Passados esses 30 dias, ele vai sim cometer uma infração, mas não é crime, é apenas infração. Então, não é crime licenciamento ou habilitação vencidos, é apenas e tão somente multa, não é crime. Agora, algumas infrações de natureza gravíssima com 7 pontos mais cobradas na prova teórica. Não vou colocar todas, juntei as que mais são cobradas para facilitar. Primeiro, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Dirigir alcoolizado, que também gera suspensão da CNH. Não dar preferência ao pedestre. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua, pelo acostamento, gravíssima, 7 pontos. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que também gera suspensão. Nessa daqui, ele tanto pode cair questões com múltiplas alternativas, A, B, C e D, como ele pode dar um quadrinho para vocês, que é esse exemplo aqui, com 3 condutores, ele quer saber quais deles terão o direito de dirigir suspenso. E vocês precisam fazer a continha e ver quais deles estão transitando a mais de 50%. Como que eu vou fazer essa continha? Exemplo, velocidade da via é 100 km por hora. 50% é a metade. Qual que é a metade de 100? 50. Então, você vai somar 100 mais 50, é 150. Até 150 é uma infração grave com 5 pontos. A partir de 151, gravíssima, 7 pontos, e a suspensão direta da habilitação. Então, relembrando, recapitulando, infrações gravíssimas com 7 pontos. Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, muito cobrada essa questão, dirigir alcoolizado, que também gera suspensão, não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua ou mesmo acostamento, e transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que também gera a suspensão direta da habilitação. Alguns exemplos de infrações de natureza grave com 5 pontos. Não tem todas, tem apenas as que mais são cobradas. Não usar cinto, seja pelo condutor ou qualquer ocupante. Aqui vai gerar a retenção, medida administrativa de retenção para regularização. Transitar em marcha ré, salvo para pequenas manobras em velocidade reduzida. Desobedecer ao agente de trânsito, não sinalizar as manobras, usar o pisca, a seta, usar o pisca, não sinalizar, você virar para a direita, para a esquerda, entrar ou sair de estacionamento. Usar o farol desregulado ou mesmo a luz alta, produzindo fumaça ou gases, como aqui também tem coisa errada, vai gerar a retenção para regularização. E usar o som em desacordo, ou seja, som alto, também retenção. Infrações graves, 5 pontos. Não usar cinto, transitar em marcha ressalvo para pequenas manobras em velocidade reduzida, desobedecer ao agente de trânsito, não sinalizar as manobras, farol desregulado, produzindo fumaça ou gases, usar som em desacordo. Lembrando que tudo que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção para regularização. Infração de natureza média com 4 pontos. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível,
Aqui, pessoal, presta bem atenção, porque pode gerar a remoção. O que que acontece? Se o teu veículo ficar imobilizado na via, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a multa e mais a remoção. Agora, se o teu veículo ficou sem combustível e você conseguiu parar ele em um local próprio, você não vai receber essa multa, só se você ficar no meio da via mesmo, atrapalhando a circulação dos demais. Estacionar na contramão, como já vimos, não gera remoção, porque você não está atrapalhando a vida de ninguém. Dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, aqui nós temos o artigo 252, e parar nas esquinas a menos de 5 metros. Aqui é muito comum cair aquela questão lá que tem o desenho de uma casa, uma arvorezinha, tem um carrinho, e ele está perguntando, né, qual é a distância que vocês têm que parar em relação à esquina. E essa distância será, claro, 5 metros. Infrações de natureza leve, com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Então, se tem iluminação pública e você tiver com o teu farol alto, vai gerar uma infração de natureza leve. Diferente desta daqui, que é usar a luz alta ao cruzar com um veículo numa via. Então, se você está numa via que não tem iluminação e você tiver com o farol desregulado ou utilizando luz alta ao encontrar com outro veículo, aí é uma infração grave com 5 pontos. Agora, na cidade, se na cidade que tem iluminação pública você utilizar luz alta, aí é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja em um toque breve, um toque leve. Parar o seu veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, naquela distância do teu carro e do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, e aqui mais cai. Ele vai questionar, infração de natureza leve com 3 pontos. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor. Infrações de natureza leve com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja num simples, breve, leve toque. Parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. E a principal que cai com maior frequência, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou mesmo a habilitação do condutor. E não esqueçam, dirigir com habilitação vencida, dirigir com licenciamento vencido é apenas infração, não é, em hipótese alguma, crime de trânsito, é apenas infração. Vale lembrar ainda que existe um artigo específico com algumas proibições para o pedestre, que é o artigo 254. Algumas proibições ao pedestre. Por exemplo, permanecer ou andar na pista de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Eu não vou ler todas, apenas mais a título de curiosidade, mas vale lembrar que a penalidade é uma multa, 50% do valor da infração de natureza leve, que é mais ou menos R$ 83, então vai ficar em torno aí de uns R$ 42, R$ 43, só a título mesmo de curiosidade. Sinalização. E vamos começar falando da sinalização vertical, que é tudo que está em pé, são todas as plaquinhas. Elas vão ser divididas em regulamentação, que são todas as placas que têm a cor vermelha, a advertência, que são todas as placas de cor amarela, e as de indicação, que são verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Regulamentação, placas vermelhas, são aquelas que geram multa ao seu desrespeito. Elas ditam condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. As de advertência, as placas amarelas, são as condições potencialmente perigosas indicando a sua natureza. São situações futuras. E as de indicação, sejam as verdes, azuis, brancas, elas vão identificar o quê? Vias, locais de interesse,
orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, quando for na cor azul e verde. E ainda terão a função educativa quando forem na cor branca, mas a gente vai ver cada uma delas em separado. Aqui alguns exemplos da sinalização de regulamentação, que o seu desrespeito gera infração. Por exemplo, não parar na placa de pare ou mesmo no sinal vermelho, infração gravíssima, 7 pontos. Andar acima do limite de velocidade, acima de 50%, infração gravíssima, com 7 pontos. Entre 20 e 50, infração grave, com 5 pontos. E até 20, infração média, com 4 pontos. A sinalização de advertência, ela vai alertar, ela vai advertir sobre situações que vão acontecer. Por exemplo, saliência ou lombada. Então, quer dizer que vai lá na frente ter uma saliência ou lombada. Curva acentuada, seja para a direita, para a esquerda, ou entre outros. Então, são situações futuras. E a sinalização de indicação, que ela vai indicar. Ela pode indicar, por exemplo, local de interesse, um abastecimento, restaurante, entre outros, ou mesmo indicar direções. Por exemplo, São Paulo é para cima, Rio de Janeiro é para a esquerda, Belo Horizonte é para a direita, ou mesmo poderia estar aqui São Paulo a 50 quilômetros, Rio de Janeiro a 500 quilômetros, e assim por diante. Então, a sinalização de indicação, ela vai indicar destinos, locais, entre outros. A sinalização de regulamentação, que são todas as plaquinhas vermelhas, são aquelas sinalizações que o desrespeito vai gerar multa. Elas estão ditando condições, proibições, obrigações ou restrições. Toda vez que ela tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Proibido o trânsito de pedestres, por exemplo. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro, por exemplo. Ou mesmo, né, as duas primeiras plaquinhas que tenham formato diferente para poder ser identificadas tanto de frente quanto de costas, que é a parada obrigatória, que o desrespeito é uma infração gravíssima com 7 pontos, e a de preferência, que é uma infração grave com 5 pontos. Além, claro, por exemplo, de estacionamento, locais que você pode estacionar, também poderia ter uma informação complementar de dias, horários ou mesmo estacionamentos específicos, limites de velocidade, comprimento, peso máximo permitido, altura, largura, entre outros. E duas que caem com bastante frequência, que é a alfândega e o uso obrigatório de corrente. São alguns exemplos das sinalizações de regulamentação, que são as placas vermelhas, que ditam condições, proibições, obrigações ou restrições na utilização das vias. E o desrespeito a qualquer uma delas pode sim gerar uma infração. Já a sinalização de advertência, as placas amarelas, são situações futuras, coisas que vão acontecer, ou seja, condições potencialmente perigosas, indicando qual é a sua natureza. Por exemplo, curva acentuada para a esquerda. Sempre que for curva acentuada, lembre-se de traçar uma linha aqui, que vocês vão ver que ela vai fazer o desenho de uma cadeira. Uma cadeira serve o quê? Para a gente sentar. Então, é uma dica aí, caso caia para vocês. Sempre lembrar também que toda vez que tiver, depois vai ter a nomenclatura da placa, o número, e depois vai ter a letrinha A ou vai ter a letrinha B. Sempre que for A, ela está indicando esquerda. Sempre que for B, ela está indicando direita. Outra que cai com bastante frequência é o semáforo à frente. Por que à frente? Porque a advertência é uma situação futura, algo que ainda vai acontecer. Outra que cai com bastante frequência é a depressão. Então, vejam que ela está fazendo o desenho para baixo. Se é para baixo, é depressão. Quando cair as de aclive, declive acentuado, também fiquem atentos para identificar onde é que está a frente do carro. É possível identificar. Então, no declive, ele está descendo. No aclive, é acima. Ele está subindo, entre outros. Então, são alguns exemplos aí das sinalizações de advertência que indicam condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Lembrando ainda
que ele pode, não necessariamente colocar a placa, mas ele colocar a definição e perguntar. As placas que indicam situações potencialmente perigosas são as placas do quê? Aí vocês vão colocar a advertência, ou mesmo, né? As placas de regulamentação servem para quê? E aí a definição, né? Que são condições, são condições, proibições, obrigações e mesmo restrições na utilização das vias. Agora, as plaquinhas coloridas, que são as placas de indicação, que são as placas verdes, que são as de orientação de destino, as placas azuis, que vão indicar, por exemplo, um posto de fiscalização, vão indicar serviços auxiliares, as placas na cor marrom, que vão identificar atrativos turísticos, que também pode ser na cor branca, e a branca, que tanto pode indicar o atrativo turístico, quanto pode ter a função de educar o comportamento, como, por exemplo, use cinto de segurança, obedeça a sinalização, entre outros. Então, as placas de indicação, elas vão identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares quando for na cor azul e verde, atrativos turísticos quando for na cor marrom e função educativa quando for na cor branca. É muito comum ele questionar as placas que têm a função de educar o comportamento dos usuários. São as placas do quê? São as placas educativas. As de atrativos turísticos também, ele pode perguntar da cor. Então, lembrem-se sempre que vai ser marrom, mas também pode ser marrom e branco. O branco, ele vai ser os pictogramas. Os pictogramas, pictograma é esse desenho que está dentro da placa marrom aqui, ó. Isso aqui é um pictograma. Só que aqui ela está dentro da placa marrom, que é a placa de atrativo turístico. Dispositivos auxiliares. Além da sinalização, né, vertical, que está de pé, vocês ainda vão contar com os dispositivos auxiliares. Eles têm a função do quê? De auxiliar. Eles poderão ser marcadores de perigo, que são esses daqui, quase sempre colocado próximo a pontes, viadutos, indicando que ali realmente existe um pilar. Os marcadores de alinhamento, que são esses daqui, eles vão estar sempre indicando quando tem curva ou curva muito fechado, até pode ter lá a marcação 5, 4, 3, 2, 1, e ainda estar acompanhado do sonorizador, que quando você passa com o teu carro e faz aquele barulho, e também o painel eletrônico, que é esse dispositivo aqui. Atenção, pergunta muito cobrada. Qual o dispositivo que pode dar informações diversas aos usuários? É o painel eletrônico. Por quê? Aqui está escrito obras. Poderia ser acidente, poderia ser tráfego intenso, poderia ser congestionamento, poderia ser pista bloqueada, poderia ser qualquer informação. Então, o painel eletrônico, ele poderá sim, inclusive marquem aí, dar informações diversas aos usuários das vias, além, claro, de barreiras, tachões, cones, cilindros, entre outros. Ele também poderá perguntar para vocês sobre a função dos gradis, também é outra questão que poderá cair aí para vocês na prova teórica. Gestos dos condutores, outra questão muito cobrada também. Então, ele vai cair, vai dar exatamente essa figura para vocês, e vai perguntar, né? Por exemplo, o condutor com o braço dobrado para a esquerda, para a direita, enfim. Então, o condutor com o braço dobrado para a esquerda significa, com o braço estendido, né, verticalmente, significa que ele quer virar para a esquerda. Se o braço dele estiver dobrado para cima, significa que ele quer dobrar à direita. E se ele estiver, né, com o braço balançando, significa que ele quer diminuir a marcha ou mesmo parar. Com relação aos silvos, então, um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare, um silvo longo diminua a marcha. Então, um silvo breve é siga, um SBS, 2 silvos breves é pare, SBP, e um silvo longo é diminua a marcha. Então, fica SLDM. Um silvo breve siga, 2 silvos breves pare, um silvo longo diminua a marcha.
Agora, vamos fazer um resumo de todo o conteúdo que nós vimos aí durante a nossa revisão, durante o nosso resumo. Começando, então, nós vimos os 3 Cs, né, que são os órgãos normativos e consultivos, 3 Cs, CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. Sobre os recursos de multa, não esqueçam da escadinha, JARE, CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. CNH, PPD, licenciamento, né, que é o CRLV, tem que ter 4 letras, em original ou na versão digital. A preferência será sempre do pedestre, a preferência começa com o pedestre. A sinalização que prevalece sobre as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. Então, primeiro vem as ordens do agente de trânsito, depois vem a sinalização semafórica e depois vem o restante das sinalizações. CNH, PPD e licenciamento vencidos, apenas infração, não é crime, é apenas infração. E sim, pode-se dirigir com a CNH ou PPD por até 30 dias. Então, pode sim dirigir ou pilotar a motocicleta com habilitação vencida por até 30 dias. Porém, passado 30 dias, infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Luz de posição ou luz baixa, não vai falar em luz apagada, não vai falar em luz alta. Luz de posição ou luz baixa, sempre reduzir a velocidade. A gente vai trabalhar muito isso em direção defensiva, mas eu gosto sempre de lembrar que ele nunca vai pedir para você acelerar, nunca vai pedir para você frear com máxima força, nem nada. Sempre vai ser reduzir velocidade. Se falar da buzina, breve e simples toque e proibida entre 22 e 6 horas da manhã, ou onde tiver a cornetinha cortada. Proibido ré nas esquinas, lembrando que a marcha ré deve ser utilizada para entrada e saída de garagens ou estacionamentos, em pequena velocidade e para espaços curtos, e será proibida nas esquinas. E para fechar com chave de ouro, cuidem, muita atenção com errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece. Por quê? Normalmente nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. E ele vai dar lá para vocês a pergunta e vai pedir para vocês marcarem a alternativa correta. Certo? Certo. Agora, quando tiver a presença de qualquer uma dessas palavras, errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece, ele quer que vocês marquem a alternativa errada. Então, por exemplo, vai estar certo a letra A, a letra B e a letra C. Errado vai ser a letra D. Então, cuidem. Errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece, ele quer que você marque a alternativa errada. Vão ter 3 alternativas certas e uma errada, que normalmente são 3 erradas e uma certa, que ele vai estar invertido. Então, presta bem atenção se tiver a presença dessas palavrinhas, que com certeza você vai conseguir acertar a sua questão. Concluído, pessoal, um super resumo, com muito sucesso, uma revisão de todo o conteúdo mais cobrado de legislação. Não tem todo o conteúdo presente tanto na apostila quanto no CTB, ele é muito amplo, não tem tudo, como eu falei. Eu selecionei os conteúdos mais cobrados, os temas mais cobrados, as questões mais cobradas, para facilitar, para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Se você chegou até aqui, gratidão pela sua companhia, não sai desse vídeo sem deixar teu joinha, teu like, comentar aí qual é o seu estado, qual é a sua cidade, e se você ainda não adquiriu, e você quer adquirir o material desta videoaula, para você poder fazer as anotações, melhorar ainda mais o teu aprendizado, ou se mesmo você estiver prestando algum concurso público, estiver fazendo a renovação da habilitação, esse material vai te ajudar muito. O link está aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Eu vou tentar deixar aqui em cima, mas eu não sei se eu consigo, mas aqui embaixo na descrição, no maisinho ali, você clica no maisinho, vai ter a descrição, e aí você vai encontrar ali esse material completinho em PDF, para você poder fazer o download, para você poder imprimir, para você poder escrever ali todas as dicas, todos os macetes, fazer as anotações, para com certeza garantir a sua aprovação. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia, de coração, continuo desejando a vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações, muita proteção para você, para sua família, e na sequência também vai sair o de direção defensiva e das outras 3 matérias. Meio ambiente, primeiro
primeiro socorros e também de mecânica básica para fechar o combo completinho aí para garantir a sua aprovação. Gratidão pela companhia, gratidão pela sua vida. Aquele abraço muito carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.